Olá, amigos, ouvintes da palavra, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos aqui para ministrar a palavra de Deus juntamente com os irmãos. E primeiramente eu gostaria de agradecer os amados irmãos que nos abençoou aí com as suas curtidas no nosso vídeo anterior, que trazia o tema como o segredo da bênção. E nós queremos agradecer a você pela confiança que você tem aqui no trabalho da página, no trabalho de evangelização. E nós, agora em segundo lugar, quero dizer que esta é a primeira de uma série de mensagens que estaremos ministrando com o título Este é Jesus. Vou repetir, o título é Este é Jesus, com base no Evangelho de João. O nosso objetivo com este tema é refletir em alguns fatos básicos da vida de Jesus. Por exemplo, quem era Jesus antes de ter vindo ao mundo ou antes de o mundo existir? Quem é Jesus depois de ter vindo ao mundo? Por que Jesus veio ao mundo? Ou para que Jesus veio ao mundo? Em algum momento você parou para pensar a respeito da sua opinião sobre Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Esta série não só objetiva responder essa pergunta, mas também conhecer o verdadeiro Cristo. Repito, mas também conhecer o verdadeiro Cristo e ter fé nele. Quero convidar você para que você possa abrir a tua Bíblia no Evangelho de São João. É o autor desse livro que vai nos contar quem é Jesus. Mas quero dizer uma outra coisa para você. Para que possamos entender quem é Jesus, nós precisamos antes conhecer um pouco de quem vai nos falar de Jesus. Quem era João? João era uma das testemunhas oculares da poderosa e primeira vinda de Jesus e de suas majestades. Isso quando, por ocasião do Monte da Transfiguração. Junto com Pedro e Tiago, João foi um dos íntimos discípulos de Jesus. Ele era conhecido como o discípulo amado. Isso encontra no Evangelho de São João, capítulo de número 21, versículo 20 e 21. João acompanhou pessoalmente toda a trajetória da vida de Jesus e de seu ministério. Os milagres, os ensinos de Jesus. João também estava lá no Getsemane e acompanhou toda a agonia de Jesus. Ele foi o único discípulo que não fugiu por ocasião da prisão de Jesus e o acompanhou até a morte. Ele também estava lá, ao pé da cruz, na hora da crucifixão de Jesus. Foi João que correu até o sepulcro quando soube pelas mulheres naquele domingo de manhã de um suposto roubo do corpo de Cristo.
E a Bíblia diz em São João 20, verso 1 ao 4, e lá na altura do verso 8 diz que ele entrou no túmulo, viu e creu. Creu em quê? Creu que o corpo tinha sido roubado. Foi também João que esteve exilado em uma ilha chamada Pátimos, que funcionava como prisão do Império Romano. Por decreto do imperador de Roma, por causa da palavra e do testemunho de Cristo. João alcançou avançada idade. Ele foi o último apóstolo a morrer. Então, querido, se tem alguém com autoridade para nos falar quem é Jesus, é o evangelista João. Então vamos ler em João 1, versículo de número 1 a seguir, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora, no versículo 9, está dizendo assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Agora, na altura do verso 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Amém. Então, de acordo com o Evangelho de João, quem era Jesus antes de o mundo existir ou de ele vir ao mundo? Nesses textos, vimos que Jesus Cristo é chamado de o Verbo. Ele já existia antes da criação do mundo. Era assim que Jesus era chamado. Era assim que Jesus era conhecido. Esse era o seu nome, o Verbo. Jesus era o Verbo vivo, ou seja, a palavra da vida. E estava com Deus no princípio. Era Deus. Ou seja, era da mesma natureza divina de Deus. Essa era a forma que Jesus existia antes, ou essa era a forma da sua existência. Essa era a maneira que Jesus existia antes de o mundo existir e dele vir ao mundo. Foi quando ele ainda existia nesta forma do Verbo, ou na natureza divina de Deus, que ele trouxe a existência ao mundo que hoje existe. É o que está escrito no verso 3 e no verso 10, que diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verso 10 diz o seguinte: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Deu para você entender? Em resumo, de acordo com o evangelista João, Jesus Cristo é eterno, porque já existia antes de o mundo existir. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que estava com Deus no céu, antes de vir ao mundo, mas desceu do céu e se tornou homem
e habitou entre nós. Você entendeu bem este ponto, querido amado e irmão em Cristo Jesus? Você entendeu bem esse ponto? Quem criou você foi Jesus. Lembre-se, Jesus e o Verbo é a mesma pessoa. Ele sabe o que você pensa no seu coração, no seu íntimo. Inclusive, Ele sabe o que você está pensando agora, quando está vendo este vídeo. Foi Ele quem criou você. Ele criou e conhece todos os homens. Saiba de uma coisa: você é muito importante para Jesus. Você já sabia disso? Jesus pode ajudar você em suas dificuldades, porque Ele já experimentou todas essas dores que talvez você esteja sentindo agora. Ele conhece todo o sofrimento. Jesus desceu do céu e veio até você. Vou repetir isso para você. Jesus desceu do céu e veio até você. Sabe o que vai acontecer se você for até Jesus? Eu quero concluir lendo esse texto. Abre comigo a tua Bíblia em João 6,37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Este é Jesus. No próximo vídeo estaremos falando sobre quem é Jesus depois de ter vindo ao mundo. Graça e paz. Até o próximo vídeo.